Oiê, muito que boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui na Agrodireção. Aquela live, bate-papo, do jeito que vocês já estão começando a se acostumar, né? Toda semana a gente está recebendo um convidado aqui. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante que eu já estava aí há um tempinho, né, querendo conversar, querendo trazer convidados. E aí apareceu a Laura que propôs essa parceria e foi muito bacana. Então, bom, introduzindo para você que tá chegando, para você que vai assistir gravado, fica gravado tanto no nosso Instagram quanto no nosso YouTube. Hoje a gente vai falar com a Laura. Ela é advogada recém-formada aí, se especializando no ramo do agronegócio, né, no setor do agro. Então ela já chegou por aqui, eu já vou convidá-la para entrar e a gente vai bater esse papo super legal. Bora lá, já tô aceitando. Oiê, Olá, tudo bem? boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo ótimo, Muito prazer. feliz por estar aqui com você hoje. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Tava doido para falar sobre esse assunto, para entender um pouquinho mais. Que acaba que a gente tá no agro, mas cada área, né, cada profissão vai tendo uma especificidade, vai tendo uma forma de atuar diferente. Então, já queria que você chegasse aqui se apresentando, falando quem é você, qual que é a sua carreira, qual a sua trajetória até aqui, como você chegou no agro e traz um pouquinho pra gente sobre você. Então, boa noite, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês um pouquinho sobre a advocacia no agronegócio. Meu nome é Laura Meireles, eu moro em Patos de Minas, Minas Gerais. Sou pós-graduanda em Direito do Agro, sou advogada, atuo na área. E bom, vamos começar um pouquinho com como que eu tive o primeiro contato, né, com o direito do agro. Foi na faculdade ainda. Aqui na minha cidade, a gente faz o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, né, no sétimo período do direito, no sétimo e oitavo períodos, porque no último ano a gente fica por conta de estudar para o OAB. Uhum. Então, começou lá o sétimo período e aquele questionamento, né? O que eu vou escrever para o meu TCC? Eu falei, gente de Deus, não achava tema nenhum, fiquei Aham. totalmente perdida mesmo. Tudo que eu procurava já tinha muita coisa sobre, era um tema muito antigo, já era pacificado, né? Que a gente fala que não tem discussão nenhuma. Eu ficava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí alguém me falou assim: você tem que escrever sobre alguma coisa que você gosta muito, porque é muito difícil escrever um TCC. Eu falei: pronto, agora que acabou tudo mesmo, o que eu vou fazer? Aí eu fui pensar, gente, o que eu gosto além do direito? E a primeira coisa que me veio na cabeça foi cavalo, porque eu sou Uhum. apaixonada por cavalos desde sempre, desde criança, sempre tive essa paixão pelos cavalos. Aí eu fui Uhum. pesquisar, falei, gente, mas será, né? Será que dá certo eu escrever alguma coisa nesse sentido? Eu fui Uhum. pesquisar e descobri a lei de regulamentação do agronegócio no cavalo no Brasil. Até então eu não conhecia, nem sabia que existia. Uhum. Achei um projeto de lei que está em andamento, ainda está em tramitação. E aí eu falei, gente, eu vou escrever sobre isso. Aí fui estudando, aprofundando, com muita pouca fonte, porque assim, eu fui a primeira a escrever sobre esse tema, eu não tinha referência nenhuma sobre agronegócio do cavalo, sobre a lei mesmo do agronegócio do cavalo. Então eu fui Uhum. assim, pesquisando, juntando outras áreas, e aí consegui achar uma inconstitucionalidade na lei atual que justificasse a aprovação da outra lei e fiz o meu trabalho de conclusão de curso. Graças a Deus deu certo. Ele foi publicado pela minha faculdade e depois disso eu comecei a dar entrevista, porque era um tema inédito, ninguém conhecia. Aí todo mundo Uhum. queria entender um pouquinho de onde que eu tirei isso e tal. Eu comecei a dar entrevista, a escrever artigos. Aí eu Uhum. fui assim me familiarizando mesmo com o direito do agro e entrando mesmo de cabeça nesse ramo.
Aí eu até Uhum. conheci várias pessoas, né, do setor. Depois desse ano eu fui até convidada para escrever um livro, o Mulher à Força do Agro, volume 3. Uhum. Que E legal. aí, sim, nossa, foi assim, fiquei muito feliz quando eu recebi esse convite, porque é muito significativo mesmo. Uhum. E aí, sim, a partir daí, a partir do sétimo período, eu já foquei o resto da minha faculdade toda, pensando já no direito ao agronegócio e na prática, né, da advocacia no agro. E Uhum. assim estou aqui exercendo a profissão agora, graças a Deus. E assim, como é que foram os seus primeiros casos, seus primeiros clientes? Como é que funcionou essa dinâmica? Porque assim, a gente olha, né, pro direito, a gente sabe que ou vai fazer concurso, ou vai para algum escritório, ou vai, né, montar o seu próprio escritório, às vezes com amigos da faculdade. Como é que foi ali para você conseguir esses primeiros casos? Porque acaba sendo um mercado muito específico, né? Exatamente, é um mercado extremamente específico. Eu, graças a Deus, eu falo assim, Deus me abençoou muito, porque eu fui para um escritório que já tem um certo renome aqui na cidade, já está estabelecido há algum tempo. Então, para mim foi mais fácil. Eu estando dentro do escritório, já chegaram os casos. E aí, sempre que chegavam os casos, já iam passando para mim. Mesmo enquanto estagiário, eu já fui pegando esses casos do agro. Mas Uhum. aqui, como a região é pequena, né? A minha cidade aqui é uma cidade pequena, então ainda é muito naquilo. Ah, tal pessoa me indicou, tal pessoa me indicou. Mas Aham. os primeiros casos realmente chegaram para o escritório, foram passados para mim e foram que determinaram o rumo mesmo da minha advocacia no agro. Porque mesmo dentro da advocacia do agronegócio, você tem várias áreas. Você pode ir para a parte trabalhista do agro, pode ir para a parte ambiental do agro, pode ir Uhum. para a parte de crédito rural. Eu fui para a parte de contratos, que Uhum. foi os primeiros casos que eu atendi foram acerca de contratos e eu gostei muito. Eu falei, nossa, é exatamente isso que eu quero fazer. E aí Uhum. eu estou me especializando exatamente nessa área, focada na área de contratos Uhum. e passando essas informações aqui através, né, das redes sociais, o que tem ajudado muito. Depois que regulamentou essa questão do marketing jurídico, que agora sim a gente pode usar a rede Ai, social né? dentro, né, do nosso código de ética, então acaba Uhum. que ficou um pouco mais fácil, porque aqui através do Instagram eu consigo ter mais contato, né, com produtores, consigo passar essa informação. E também agora eu faço parte da Comissão de Direito do Agronegócio da minha subseção aqui de Patos de Minas e da estadual. Então acaba que assim a gente vai conhecendo outras pessoas e no agro ainda é muito isso. Você Uhum. conhece, conversa um pouco e a pessoa ganha confiança com você e te procura. Ainda Uhum. tá bem assim. E você tocou numa palavra que eu sempre pergunto para todo mundo que vem aqui, porque como eu não era, né, do agro, eu era de outra área e tudo mais, eu era ali da parte mais voltada para o esporte, né, futebol, essas coisas. É, obviamente a confiança já era algo que a gente falava ali no dia a dia, de conseguir, até porque eu vim do jornalismo para publicidade. E aí, assim, a confiança já era algo que a gente falava, justamente porque a gente precisava ali conseguir a confiança do entrevistado para ele contar pra gente alguma coisa. Só que eu percebi que quando eu vim trabalhar no agro, as coisas eram muito mais embaixo, o buraco era muito mais embaixo. Porque até alguém confiar, de te deixar entrar na propriedade para fazer algum trabalho, de te pagar para fazer foto de um cavalo, de te deixar ainda mais na sua área, né? Cuidar de um contrato, são coisas muito densas, geralmente envolve, acredito eu, estando de fora, né? Me corrija se eu estiver errada. Geralmente envolvem valores muito altos, envolve, de repente, processos familiares. Então, assim, é realmente uma realidade muito, muito complexa, né? E aí eu acho que, assim, essa questão da confiança é o que mais pega de você realmente ter que ir atrás. Como é que foi isso para você? É exatamente isso. A confiança no agro eu falo que é essencial. Né? Sempre você tem que passar alguma referência para o produtor, para ele acreditar que você é boa. E
Uhum. Sobre isso, assim, eu vejo até um pouquinho de dificuldade, porque pelo fato de ser mulher, né, que já tem esse meio Uhum. que um preconceito, né? Com advogada, às vezes algumas pessoas não, a gente tem a competência necessária para atuar no ar. E também pelo fato de eu ser nova, né? Eu ainda tenho 22 anos só. Entendi. Então, quem olha para mim e fala, ah, você é estudante ainda, você não é advogado, não. Então, assim, Uhum. Uma é bem menina. complicado. É uma construção a cada dia mesmo, né? A gente vai conhecendo as pessoas e aí Uhum. demonstrando a competência e ganhando confiança, mas realmente é necessário. Conta pra mim, assim, você se lembra do seu primeiro caso? Assim? O que você teve de demanda quando você começou? Para mim, sempre apareceu mais essa questão de contratos. Então, a gente pegava mais contratos de parceria pecuária, né? Aqui a pecuária, aqui em Patos de Minas, é muito forte. Então, sempre aparece alguma coisa ligada à questão da pecuária. Às vezes, uma Uhum. parceria que não deu certo, que um produtor Uhum. sumiu com dinheiro e aí a gente precisa ir atrás para poder receber a Uhum. parte, né, do outro produtor. Às vezes, uma notificação administrativa, né, acerca de alguma coisa que não está Uhum. muito aqui na propriedade. Mas sempre nesse sentido, sempre tem alguma coisa da pecuária a ver, porque aqui pecuária de leite é muito forte, então sempre tem alguma coisinha. As minhas demandas sempre vêm nesse sentido. E assim, no, além, obviamente, da confiança, né? Como a gente falou, eu sempre percebi que as parcerias dentro do ar são muito importantes, né? Porque como é um meio que você precisa de confiança, você precisa de alguém que te conheça meio que para te puxar para a conversa, né? Eu senti que na minha área do cavalo, das sós, de ir para os eventos e para as propriedades, foi muito assim. Então, tanto que eu percebi que o meu negócio claramente, tipo assim, deu uma acelerada quando eu estive com as pessoas certas, as pessoas que confiaram no meu trabalho. Você também foi assim? Você teve muitas parcerias no início? Tem muitas parcerias hoje? Sim, nossa, com certeza. Eu falo que sem parceria não dá para a gente entrar para o agro. Desde a época lá do meu TCC, quando ele foi Uhum. publicado, eu tive algumas parcerias. A principal foi do França do Paracatu Rural. Eu moro em Patos de Minas, mas sou de Paracatu, é uma cidade aqui perto. Então, o pessoal da minha cidade Uhum. lá, a gente fez muitas parcerias no início, eles me deram muita oportunidade assim, de aparecer mesmo, de dar entrevista, de escrever sobre, né, o que eu atuo, sobre o meu tema do TCC. E a partir daí, pelas redes sociais, que eu fui conseguindo, né, outras parcerias por rede de mulheres do agro, por exemplo, a Rede Uma, que é a União das Mulheres do Agro, é muito importante para mim, porque assim, através dela eu conheci diversas mulheres, outras advogadas de outros estados, né, que apoiam, assim, a gente faz parceria questão de eventos e tudo, então, assim, eu até com vocês Uhum. hoje também, né, tendo essa oportunidade Aham. aqui, então, assim, sempre vai buscando mais parcerias e fortalecendo as já existentes. Mas no agro tem que ter parceria, senão não vai. Assim, a questão da confiança, a questão das parcerias, e acho que uma terceira. São coisas que não são fatores, né, que nos ensinam muito, que podem nos levar para frente, podem nos trazer para trás, podem deixar a gente parar no mesmo lugar. Eu vejo que a realidade de muitos profissionais, digo agora, não só do agro, e principalmente também muitos advogados, né, trazendo o tema da nossa conversa de hoje, ficam parados num lugar só porque não conseguem se comunicar bem, não conseguem estar ali buscando, estar presente nas redes sociais, estar presente fazendo lives. E assim,
não só nas redes sociais, mas a gente sabe que o marketing é algo global, né? Ou seja, a gente estar presente em um evento, é conversar com alguém. Você percebeu que ajudou muito no seu negócio, assim, em você, né, como profissional, no caso, estar presente nesses lugares, ir a palestras, ter boas parcerias que te levassem a estar presente perto de boas pessoas? Nossa, ajudou demais. Tanto aqui nas redes sociais como, né, nos eventos presenciais. Aqui recentemente eu até Uhum, participei de uma da Semana Nacional da Cafeicultura Moderna. Não entendo uhum, nada de cafeicultura, atendo mais questão do pecuário e da equicultura aqui, não entendo nada de café. Mas fui lá, fui representando as comissões do agro, tomei frente, fui conversando com o pessoal e tudo, saí de lá com tantas amizades e tantas parcerias que no final nem uhum, eu não estava acreditando que eu tinha conseguido fazer tantos contatos em aham, 2 dias de evento só. Mas, aham. nossa, ajuda demais. E assim, aqui na região sempre tem muitos eventos relacionados ao agronegócio. Então, o que Uhum. a gente tem que fazer é estar presente, né? Mesmo sendo advogado e tudo, que a gente não entende muitas questões técnicas lá que eles falam, mas estar presente, prestar atenção no que eles estão falando, tentar conversar com o pessoal técnico da área, com os produtores, fazer amizade mesmo, criar esse vínculo, né, de amizade que a partir daí a gente vai criando a confiança e vem as parcerias. E assim, lá no início, né, você recém-formada, então a gente está mais ou menos na mesma fase. É muito comum que a gente, às vezes, cometa erros por inexperiência, por não ter algum conhecimento. E assim, eu particularmente costumo dizer que a gente aprende muito mais com os erros, tanto os nossos quanto os de outras pessoas, do que quando a gente acerta, né? Porque quando a gente erra e a gente está ali naquele foco, tem uma mentalidade de querer melhorar, de querer progredir, a gente fica sempre martelando aquele erro na cabeça para que a gente não erre mais. Na sua trajetória, você teve algum erro assim mais relevante, entre aspas, que você lembra e fala, caramba, como que eu pude errar isso, mas que hoje também você não erra e te ajuda muito? Teve algumas questões assim que antes, às vezes, quando a gente é estagiário, né, não está acostumado muito com as coisas, a gente quer fazer tudo muito rápido. E eu era Sim. assim, eu sempre queria fazer tudo muito rápido. E no Aham. direito, a gente trabalha com prazos, né? Sim. Todos são prazos processuais, ou mesmo quando você está atendendo seu cliente, você promete que vai enviar para ele um parecer até o dia tal, a gente sempre tem prazos. Então, no início, eu errava muito por causa da pressa, de querer fazer tudo muito rápido. Que, Uhum. assim, ver um processo e falar. Meu Deus, eu preciso fazer uma contestação. Tenho 15 dias úteis, né, para fazer uma contestação. Não, eu quero fazer em 5 dias. Vou fazer em 5 dias. E fazer tudo correndo Aham. e aí acaba que não fica como esperado. E ainda mais no processo do Sim. agro. O processo do agro já é complexo por si só. Então, assim, não tem como. Hoje eu tenho, né, essa calma, eu consigo entender que eu posso gastar um tempo a mais para poder entregar um serviço é, quase que perfeito, né? Mas buscando sempre o melhor para o meu cliente. Mas no início, enquanto estagiária, sempre tinha isso, a pressa. Nossa, gente, não façam nada com pressa, não vale a pena. É, e assim, eu também tenho muito isso hoje em dia, bem menos, né? Que a gente já tá trabalhando, a gente já tem uma certa experiência, mas quando eu comecei, principalmente quando eu comecei no agro, eu queria entregar tudo muito rápido, porque eu era nova na área, né? Eu já era Uhum. nova mesmo, né? Ainda sou. E eu era nova naquele meio dessa pressa natural, né? De querer gerar valor, entregar mais do que esperam de nós.
Eu acho que tudo isso são coisas que a maturidade profissional depois a gente evolua. Não tá saindo seu som, meu Ver um travou aqui geral. pouquinho aí, né? Agora tá. Tá, vou deixar sem câmera só para a internet estabilizar um pouquinho. Mas você Não, conseguiu beleza. entender? Olha aí, você quer que eu repita? Então, repete, por favor, porque cortou. Claro. Então, eu tava falando que essa pressa de querer entregar mais rápido, de querer fazer o melhor que a gente pode, são coisas que vêm realmente com a nossa imaturidade, principalmente a imaturidade profissional, né? A gente vê tanto peixe grande naquele laguinho que a gente acha que não vai ter espaço se a gente não fizer melhor, se a gente não entregar mais rápido. Você pensava dessa forma também? Nossa, assim, muito. E quando a gente é estagiário ainda, né, ainda tem aquela insegurança. Nossa, será que eu tô fazendo certo e tudo? Eu tenho que mostrar, né, o que eu tô fazendo. Então, sempre tinha essa questão de, eu preciso entregar o meu serviço rápido, eu preciso entregar essa peça rápido, eu preciso entregar esse contrato rápido. Mas aí, quando você vai amadurecendo, né, na carreira, você percebe que não é assim, né? É muito melhor você entregar um serviço melhor, bem feito, Uhum. né, do que sair correndo para poder cumprir prazos que às vezes são humanamente impossíveis de cumprir, né? Às vezes a gente promete para o cliente um prazo que não dá para poder cumprir. Então a gente tem que ter essa maturidade de falar, não, para fazer esse contrato para você eu vou precisar de 20 dias. E Uhum. passa essa confiança para o cliente que daqui a 20 dias ele vai ter o contrato bem feito, né? Vai demorar um pouquinho, mas vai ser um serviço qualificado. E assim, eu acho que principalmente, né, nem o tanto, para o cliente, né, nem o tanto demorar, né, mas realmente receber um serviço bem feito, ver que aquilo foi feito com atenção, foi feito pensando na realidade dele, né? É, exatamente. E assim, se você pudesse citar ao longo da sua trajetória uma pessoa que te puxou para frente, que falou alguma coisa no momento certo, que realmente é uma inspiração para você, quem você falaria? Bom, você falou uma, mas eu vou falar três. É porque as Tá minhas bom. inspirações da vida são minha mãe e minha avó. Minha mãe Cida, minha avó Bento. E profissionalmente, o doutor Itamar Fernandes, ele é meu professor, né? Eu falo que ele é porque eu continuo aprendendo todos os dias com ele. Ele foi o meu orientador do TCC, então assim, ele, para não falar a única pessoa além da minha mãe e minha avó, foi uma das únicas que acreditou em mim quando eu decidi falar sobre cavalo no TCC, porque todo mundo me olhava e me achava louca. Aham. Então ele acreditou em mim, acreditou no meu tema, me ajudou muito, né, na época do TCC. E hoje eu tenho o privilégio de poder trabalhar com ele, então por isso que eu falo que eu continuo aprendendo todos os dias. E ele sempre puxa a gente para frente, sempre ensina muito. Ele é realmente um exemplo a ser seguido na advocacia mesmo, sabe? Como profissional, com ética, com caráter. Eu me inspiro muito, muito mesmo nele. E assim, eu acho que nessa fase que a gente está vivendo, né, de formar, fazer TCC, ir para o mercado de trabalho, é uma fase muito crucial na nossa vida para a gente perceber quem são essas pessoas, como você citou, essas três pessoas, sua mãe, sua avó, que agora né, você tem o prazer de trabalhar junto. Eu acho que essa fase da vida, justamente, que a gente passa aquele crivo, sabe? Realmente no mesmo fluxo que a gente, de querer aprender, de querer trabalhar. Às vezes é um fluxo só de trabalhar, só de aprender. Mas, enfim, eu acho que as pessoas que ficam marcadas, e eu percebo que os outros convidados trazem isso pra gente, são pessoas que, em fases de decisão da vida de cada um dos convidados, foram pessoas que estavam ali para ajudar a chavinha virar, sabe? Para ajudar a pessoa a ir para frente. Não, é exatamente isso. Eu penso assim que a gente tem que estar do lado de
pessoas que querem trazer a gente para frente mesmo, né? De pessoas que estão, né, à nossa frente, querem nos levar para frente, porque ao longo, assim, da minha jornada acadêmica e agora na vida profissional, eu pude perceber muita gente que quando vê, por exemplo, que tá dando certo, sabe, tá fazendo sucesso em alguma coisa, é, fica com inveja, quer te puxar para trás e tudo. Então, eu procuro não manter essas pessoas do meu lado. Graças a Deus, tô conseguindo manter quem me puxa para frente. E a gente tem que buscar sempre isso. E é realmente nesses momentos de decisão que a gente consegue ver. Eu consegui ver claramente isso na época do meu trabalho de conclusão de curso. Nitidamente, porque foi a virada de chave de uma estudante de direito que não, assim, não aparecia em nada para agora uma advogada que está dando entrevista, que está escrevendo, que vai lançar um livro e tudo, sabe? Então, assim, dá para a gente perceber muito bem. Nós precisamos nos manter mesmo com quem puxa a gente para frente. E aproveitando que você falou do livro algumas vezes, conta pra gente essa novidade aí. Pra mim é uma novidade, uma boa novidade. Sobre o que que vai ser, você vai falar sobre o quê, como surgiu esse convite. Conta pra gente do projeto. Dá um resuminho do que você pode falar. Então, esse livro é um projeto da editora Masalt. Ela é uma editora de coautorias, então é um livro onde eu estou escrevendo com algumas outras mulheres do agro. Nós fomos convidados, né, fomos selecionados pela editora lá, pelas redes sociais, pelo que a gente demonstra, né, de estar no agro e tudo. E aí a gente vai contar um pouquinho da nossa história, né? Eu basicamente vou focar mais nessa questão do meu TCC, do tema da advocacia no agronegócio. Então lá vai ter a minha história de vida assim um pouco mais detalhada, né? E essa história sempre voltada para o agronegócio. Vai ter a minha e de algumas outras mulheres. Uhum. E assim, aproveitando, minha câmera balançou aqui só um pouquinho. Ah, Aproveitando que a gente está falando aí sobre livros, queria que você falasse para a gente uma frase, uma citação, alguma coisa que você leu, que você ouviu, que alguém chegou para você num momento importante e disse e que ficou marcado, sabe? Aquelas frases, aquelas coisas que a gente sempre está sempre pensando ali para continuar em movimento. sabe que a frase que me marcou para poder eu seguir em frente, né, nessa questão do agro, a princípio ela não é uma frase boa, não foi bom de se ouvir. Aham. Mas quando eu comecei, né, que eu decidi o tema e tudo, que eu contei para algumas pessoas, eu ouvi: o que você está fazendo direito? Você tem que ir fazer agronomia ou medicina veterinária. Eu fiquei assim, gente, mas como Uhum. assim? Desde 4 anos de idade que eu sei que eu quero fazer direito, como que eu não posso, né? Unir direito com cavalo, eu posso sim. E aí isso me motivou para poder mostrar para elas, olha, eu consegui. E eu realmente consegui mostrar para essas pessoas, olha, eu consegui, eu tô aqui, meu artigo foi publicado, eu consegui fazer o que você achou que eu não ia conseguir e estando no direito. Mostrar que assim, eu posso estar no direito e posso estar no agro, não são áreas opostas, são áreas Exato. complementares. Então, assim, quando eu ouvi, não foi bom de ouvir. E eu ouvi isso muito nesse início, né, da escrita, quando eu ainda contava para as pessoas, que depois eu parei de contar, porque eu falava, não aguento mais ouvir isso, não. Mas, assim, Uhum. realmente me motivou, me encorajou a mostrar, não é desse jeito, eu posso fazer diferente. Eu acho que, assim, eu particularmente sou uma pessoa que gosta de ser desafiada, sabe? Essas coisas de isso aqui não vai dar Uhum. certo. E eu quero ir, às vezes, só para provar para a pessoa que vai dar certo, sabe? É o E, e, melhor. assim, exatamente, não tem sensação melhor depois. Ontem mesmo eu falava nos meus stories que aconteceu uma situação de um projeto que não deu certo. Enfim, e aí eu fiquei me questionando por dias e dias por que não tinha dado certo e tal. Mas sempre conversando muito com Deus, falando, Deus, eu quero muito um projeto
desse tipo. Se não for esse, coloca outro que seja para mim. E, enfim, né? Agora estamos aí em fase finais de negociação, para resumir a história, mas a sensação que fica, e pode ser para algumas pessoas é bom e para algumas pessoas é ruim, mas pelo menos a sensação que fica é de, tá vendo? Você falou que não ia conseguir, mas tá aqui, ó, tá feito, muito bem feito. Eu acho que é uma sensação boa da gente buscar também, né? Ah, não, é ótimo. A gente precisa buscar motivação, né? Porque senão a gente vai continuar no mesmo lugar sempre. Então, às vezes, Sim. assim, é uma coisa ruim de você ouvir, mas que você pode transformar em uma coisa boa para sua vida. Exato, porque muitas das vezes a gente vai aprender, minha mãe sempre falava isso, né? Muitas das vezes em casa, principalmente, a gente aprende pelo amor, mas quando a gente sai de casa, a gente vai pro mercado de trabalho, a gente vai interagir com outras pessoas que às vezes querem as mesmas coisas que a gente vai aprender muito mais na dor do que no amor, né? A gente vai aprender ali, tomando a cara, as pessoas passando a perna, duvidando da gente. E assim, são coisas ruins, mas são coisas que acontecem comigo, com você e com todo mundo. E assim, eu acho que o que define, né? E aí eu quero saber se você concorda, mas ao meu ver, o que define um bom profissional, de um profissional que não vai chegar aonde quer, é como lida com as situações, né, que o mercado vai impondo para a gente, porque nem tudo são situações que a gente quer passar, são situações que foram planejadas. Às vezes você pensa num projeto, não dá certo, alguém faz, não dá certo. Você quer fazer alguma coisa, alguém fala que você não vai conseguir. Então, assim, eu acho que a forma como a gente lida com as coisas que acontecem na nossa vida define como que a gente vai chegar lá na frente ou não. Porque quando você lá atrás ouviu que não tinha nada a ver direito com agronegócio, você tinha duas opções. Você podia simplesmente parar e fazer faculdade de agronomia, de veterinária. Você poderia ter simplesmente continuado no direito ou ter tomado a decisão que você tomou, que é a de estar aqui hoje, né? Você concorda comigo? É exatamente isso. Eu acho que a gente tem que ter coragem de arriscar, né? Você não pode ouvir uma coisa dessas e ficar parado e Aham. falar, não, eu vou desistir porque tá todo mundo falando que não dá certo, não dá certo. Se você acredita em você, vai em frente, vai em Uhum. frente. Assim, a gente pode fazer tudo o que a gente quer, nós só precisamos ter essa coragem de arriscar. Porque Aham. realmente, às vezes, é complicado. Às vezes, quando você vê que tá tudo te puxando para trás e que você não consegue apoio, né? Às vezes você fica para baixo mesmo e tudo, mas a gente precisa ter essa coragem e querer arriscar para poder sair de onde a gente está. Se a gente não está confortável, né? Onde nós estamos, é porque a gente precisa buscar algo melhor. E para poder buscar isso, a gente precisa de muita coragem. Com certeza. E assim, para a gente já finalizar, né, na nossa conversa, se você pudesse, né, com base na sua experiência, no que a gente falou aqui hoje, tenho certeza que todo mundo que passou pela live, assistiu um pouquinho, o pessoal que está assistindo gravado, está aprendendo muito com essa troca de experiências, né? A ideia dos nossos bate-papos é sempre essa. Se você pudesse deixar um conselho, assim, para a galera que quer trabalhar com advocacia para o agronegócio, ou que quer trabalhar em qualquer outra área dentro do setor do agro, o que você deixaria de conselho? Porque, assim, trabalha muito, no início não necessariamente vai receber muito, a gente sabe como você vai ter que fazer muito mais que várias outras pessoas juntas. Então, assim, é uma área muito difícil de entrar, mas é uma área recompensadora. A gente sabe como é bom estar nesse meio, como a gente se sente em casa praticamente 100% do tempo, né? Qual conselho que você deixaria para quem está chegando agora? Primeiro, acredite em você, acredite que você consegue, porque às vezes o direito do agronegócio ele se mostra muito complexo. Se mostra Uhum. complexo tanto no estudo quanto no trabalho efetivamente. Segundo, tenha bons contatos no agro, faça esses contatos do agro. Uhum. Mesmo que a gente esteja no direito, nós precisamos, né, fazer contato com produtores. Então, a gente precisa, não pare de estudar e se aprofundar no tema, porque, como eu falei, o direito do agronegócio
mesmo sendo uma área do direito, ele tem várias áreas dentro dele. Então, para quem quer iniciar, precisa realmente estudar, conhecer um pouquinho das áreas, né, das opções que o direito do agronegócio oferece e se dedicar àquela que tem mais afinidade. Porque não necessariamente você precisa atender tudo. Você não precisa fazer tudo dentro do direito do agronegócio. Às vezes você tem afinidade com uma área, então você vai se dedicar e você vai ser o melhor naquela área. Então é muito, muito estudo e muita dedicação. Travou para mim de novo. Não estou te ouvindo. Uhum. Uhum. E bom, já aproveito aí para Aí, agora eu estou agradecer por você ouvindo. ter aceito o convite, vir aqui conversar com a gente. É sempre muito enriquecedor um pouquinho para você conseguir me ouvir. Foi? Experiências, a gente poder conversar com mais calma, né? Porque eventos, né? A gente não consciência, então, né? Como o próprio pessoal está falando aqui, o agro ainda precisa de muita gente ali para o direito trabalhista, para a parte dos contratos, para realmente entender a realidade do produtor rural e chegar junto ali e falar, não, vou comprar esse barulho. Então, assim, obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente, dividir sua experiência. E a agrodireção está sempre aberta para quando você quiser voltar. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade e respondendo os comentários. Realmente, o agro ainda precisa muito de profissionais especializados na parte trabalhista do agro. Eu vejo isso muito pelos contratos de trabalho do agro, que às vezes são feitos de forma totalmente errada. Então, sim, a gente precisa, né, de profissionais, mas está crescendo. Graças a Deus está crescendo o número de advogados do agro e essa área vai ser bem atendida, assim, no futuro, se Deus quiser. Muito obrigada a vocês, a Agrodireção. Fiquei muito feliz pela oportunidade de participar aqui com vocês, de contar um pouquinho da minha experiência e estou à disposição sempre. Ai, obrigada. E também muito obrigada a todo mundo que passou, que assistiu, ao pessoal que está sempre assistindo gravado também, sempre interage depois. Às vezes o horário não dá para todo mundo chegar aqui, por isso a gente deixa salvo. E é isso. Agora partiu, curtir o final de semana, trabalhar, estudar, aproveitar, descansar um pouquinho. E na semana que vem a gente volta com novos convites, com mais papo, mais experiência para trocar, tá bom? Um beijo, Laura. Muito obrigada novamente. E Beijo, muito obrigada. Que passou por aqui.